Queria ouvir um pouquinho o professor Vila a respeito desse assunto, professor, porque o agro é sempre um segmento muito debatido para além da questão econômica, né? As questões relativas a avanço sobre determinadas áreas ou não, quais as regras para o avanço sobre essas determinadas áreas, agora de um tempo para cá sobre o apoio político do agro para esse ou para aquele lado, extraindo essas questões que são importantes também. É claro, o agro tem apresentado muito resultado e uma das razões apontadas pelo especialista ou pelos especialistas que nós ouvimos na reportagem é algo que me parece o Brasil ainda faz pouco, não é, professor? Que é aliar a iniciativa privada com o Estado para desenvolver um determinado segmento da economia. Me parece que a Embrapa é uma empresa pública que funciona muito bem nesse sentido, talvez seja um modelo aí para a gente tentar espelhar em outros segmentos, não sei o que é que o senhor pensa, professor. Olha, primeiro elogiar a reportagem e o grande economista José Roberto Mendonça de Barros, que o professor Delfim Neto diz com muita propriedade, é o que mais entende de agro no Brasil. Então, se o professor Delfim Neto diz isso, eu assino embaixo. E é verdade, realmente o professor Mendonça de Barros é um grande especialista, entende muito bem dessa questão e há anos é o grande pesquisador. Você citou a Embrapa. A Embrapa é uma criação do final do governo Médici, do ministro Cirne Lima. A Embrapa ela é importantíssima, ela fez uma revolução tecnológica nunca vista, sem exagero, na história brasileira, né? O Cerrado, por exemplo, que era considerado terra que não valia nada, a partir da Embrapa, especialmente da gestão posterior do ministro Alisson Paulinelli, e isso ele até me contou, você foi fazer mestrado, pós-graduação na área de agronomia, quantos tinham no Brasil? Acho que tinham 3, 4, 5. O que eles fizeram? Olha, isso é política de Estado, junto com iniciativa privada, como você disse. Foram centenas de bolsas do CNPq, do Conselho Nacional de Pesquisas, concedidas a pesquisadores para ir nos principais centros de pesquisa no mundo, e na Europa, Estados Unidos, no Oriente, aprender aquele saber técnico, know-how, trazer aqui para o Brasil, né, com as nossas condições, adaptá-los e fazer com que o Brasil se transforme, e se transformou, numa potência agrícola. Então, o número de patentes registradas pela Embrapa é uma fábula. Então, você transformar uma região que não valia nada, terra de cerrado, em celeiro do mundo é uma coisa fantástica. E a especialização no interior dessas culturas que é feita constantemente na relação entre o poder público, Embrapa, né, e o produtor. Além, claro, da política de crédito, da questão da infraestrutura, né, a importância, grande parte hoje dos grãos não sai por Santos e Paranaguá, uma parte considerável sai pelo Pará e pelo Maranhão, né? O que nós precisamos melhorar essa questão dos transportes, segundo alguns, cerca de 1/3 da produção se perde no caminho, que eu acho um certo exagero, mas algumas informações dão esse número. Quer dizer, essa ligação ela é fantástica, ou seja, não há também uma incompatibilidade entre agronegócio e, por exemplo, reservas indígenas, terras indígenas. Né? A expansão não se dá pela área, mas se dá pela melhoria da produtividade. Hoje, dos grandes setores do agronegócio voltado ao mercado exterior, porque há sempre um carimbo quando você vai na Europa, veio do Brasil, de que região, que essa região não tem nenhum problema em relação à degradação do meio ambiente, etc, etc, etc. Então, e essa informação que o PIB da Argentina é inferior à produção do conjunto do agronegócio brasileiro, o que é algo também fantástico. E, por fim, é uma questão polêmica, eu sei, mas temos de falar. Dizia-se à época, nos anos 40, 50, 60, até meados dos anos 70 no Brasil, que a condição sine qua non para resolvermos o problema do abastecimento dos centros urbanos, que cresciam muito rapidamente. Lembre-se que no final dos anos 50, início dos anos 60, São Paulo era a cidade que mais crescia no mundo e havia uma coisa chamada carestia. O que era carestia? Não tinha produtos básicos. Tinha até uma frente nacional pelo feijão, que se reunia toda sexta-feira na Praça Clóvis e Bevilacqua, que nem existe mais hoje. Bem, então havia necessidade de comida nas cidades. Houve um deslocamento campo-cidade. E a revolução agrícola não se deu pela reforma agrária, como se imaginava durante décadas e décadas. Se deu pela revolução tecnológica,
pelo agronegócio, pela propriedade familiar, é verdade, mas não pela aquela ideia original de que a reforma agrária era a condição sine qua non para o desenvolvimento industrial nas cidades. Então, o agronegócio é esse bom exemplo das boas práticas. Isso não significa, que você no início da sua questão destacou, que não há setores que estão à direita do Gengis Khan. Né? Setores que não entenderam a complexidade do mundo, que o convívio com a natureza é condição indispensável para o seu negócio. Né? Esse período de seca que a gente está vendo no Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Aí a questão dos rios aéreos deve-se muito à devastação da Amazônia. Então é necessário um trabalho conjunto, autoridades públicas dos municípios, Estado e governo federal, junto com a iniciativa privada, a preservação das áreas, como por exemplo da Amazônia Legal e não só, e como isso possibilita a expansão do setor primário da economia, em especial da agricultura, mas também da pecuária. Você deu um dado que eu não sabia. Eu sabia que o Mato Grosso era o maior produtor, mas não sabia que o segundo, no caso da pecuária, era o Pará. Quer dizer, que é uma coisa impressionante. É isso.